Imagine a cena. Uma sarça ardente que não se consome, chamas dançando no deserto do Sinai, e Moisés descalço diante do impossível. Mas quem realmente estava ali? A Bíblia diz: o anjo do Senhor apareceu nas chamas. Mas segundos depois, quem fala é o próprio Deus, dizendo: eu sou o que sou. Espere, como um anjo pode ser Deus? Ou será que estamos diante de algo que os tradutores tentaram esconder por séculos? Este mistério não é uma curiosidade teológica para debates acadêmicos. É uma rachadura nas fundações da compreensão bíblica que assusta até os mais experientes estudiosos das Escrituras. Porque se o anjo do Senhor é realmente Deus manifestado, então tudo o que você aprendeu sobre anjos, sobre cristofanias e sobre a própria natureza da divindade precisa ser repensado do zero. Ao longo das Escrituras Sagradas, esse ser misterioso aparece em momentos cruciais, impedindo Abraão de sacrificar Isaque, lutando com Jacó até o amanhecer, conduzindo Israel pelo deserto, aparecendo a Gideão com fogo que consome a oferta. E em cada uma dessas aparições, algo perturbador acontece. As pessoas que o veem reagem com terror absoluto, certos de que encontraram a própria face de Deus e que morrerão por isso. Vi a Deus, face a face, grita Jacó após a luta. Mas espera, ele não havia lutado com um anjo? Os rabinos antigos chamavam essas passagens de o grande segredo. Sussurrava nas sinagogas sobre o Memra, a palavra de Deus que ganha forma, que desce, que se manifesta sem deixar de ser Deus. Eles sabiam que estavam tocando em algo sagrado demais para ser totalmente compreendido. Algo que desafiava a própria lógica humana. Teólogos modernos perdem o sono sobre este enigma. Alguns tentam explicar como uma teofania, uma aparição temporária de Deus. Outros falam em cristofania, o Cristo pré-encarnado visitando a Terra antes de Belém. Mas nenhuma explicação satisfaz completamente, porque cada vez que você mergulha nos textos originais em hebraico, cada vez que analisa o contexto cultural judaico, cada vez que compara as diferentes aparições, a conclusão é inevitável. Este não é um anjo comum. Este é o próprio YHWH em forma visível. E se isso for verdade, as implicações são monumentais. Significa que Deus sempre quis ser visto, tocado, conhecido. Que a encarnação de Cristo não foi um improviso divino, mas o cumprimento de um padrão estabelecido desde Gênesis. Que cada aparição do anjo do Senhor era um prenúncio, uma sombra profética do Emanuel que viria. Você está preparado para ter suas certezas teológicas abaladas? Para descobrir que a Bíblia contém camadas de significado que foram deliberadamente ocultadas ou simplesmente perdidas na tradução? Porque o que você está prestes a descobrir nos próximos minutos mudará para sempre a forma como você lê as Escrituras. A verdade está escondida nas palavras originais. Deixe seu like se você quer desvendar este mistério comigo. Comente! Revela o segredo! E inscreva-se, porque no próximo bloco vamos abrir os pergaminhos antigos e você vai descobrir o que os tradutores não quiseram que você soubesse. Agora segure firme, porque vamos mergulhar nos manuscritos originais. E o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua leitura da Bíblia. Quando você abre o texto hebraico de Gênesis 16, encontra Agar fugindo de Sara, desesperada no deserto. E então aparece Mawashi YHWH, literalmente um mensageiro de YHWH, o nome impronunciável de Deus. Mas aqui está o choque. No versículo 13, Agar faz algo absolutamente proibido no judaísmo. Ela dá um nome a Deus. Ataé ou Ahoe. Tu és o Deus que me vê. Espere, ela estava falando com um anjo ou com o próprio Deus? O texto não deixa dúvidas. Ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Um anjo criado jamais poderia aceitar adoração ou receber um nome divino. Isso seria idolatria punível com morte. No entanto, ali está registrado nas Escrituras sem nenhuma condenação. Vamos para Êxodo 3. A sarça ardente. O texto hebraico diz que o Mawash YHWH apareceu a Moisés nas chamas. Mas quando Moisés se aproxima, quem fala? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque
e o Deus de Jacó. Não é o anjo dizendo Deus me enviou para falar com você. É uma declaração direta de identidade divina. E Moisés entende perfeitamente, ele esconde o rosto, aterrorizado, porque sabe que está diante do próprio YHWH. Os escribas que copiaram esses textos por milênios conheciam cada letra, cada espaço, cada peculiaridade. E eles preservaram cuidadosamente essa ambiguidade intencional. Por quê? Porque no pensamento hebraico antigo, Deus era ao mesmo tempo absolutamente transcendente, impossível de ver e continuar vivo, e ainda assim desejoso de se relacionar com sua criação. O YHWH era a solução divina para esse paradoxo. Em Juízes 13, a história de Manoá e sua esposa é ainda mais reveladora. O anjo do Senhor aparece anunciando o nascimento de Sansão. Manoá pergunta: qual é o teu nome? A resposta é arrepiante. Por que perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso demais para ser compreendido. E quando eles oferecem um sacrifício, o anjo sobe na chama do altar diretamente para o céu. A reação de Manoá: terror absoluto. Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Sua esposa corrige: se Deus quisesse nos matar, não teria aceitado nossa oferta. Aqui está o detalhe crucial que a maioria perde. No texto hebraico, o nome que o anjo usa para si mesmo é Pele, a mesma palavra usada em Isaías 9:6 para descrever o Messias prometido, maravilhoso conselheiro. Não é coincidência, é conexão profética deliberada. Nos rolos do Mar Morto, descobertos em 1947, encontramos comentários judaicos antigos sobre essas passagens. Os essênios, comunidade que preservou esses manuscritos, debatiam intensamente sobre a natureza do YHWH. Alguns o chamavam de o Filho do Altíssimo, outros de a presença manifesta. Todos concordavam em um ponto: este não era um ser criado, mas uma extensão visível do próprio Deus invisível. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, feita 200 anos antes de Cristo, traz outra pista fascinante. Em várias passagens, os tradutores hesitaram em usar simplesmente angelos mensageiro. Eles acrescentaram artigos definidos e construções gramaticais especiais para distinguir este mensageiro específico de todos os outros anjos. Eles sabiam que estavam lidando com algo único. O Targum de Onkelos, paráfrase aramaica da Torá usada nas sinagogas do primeiro século, substituiu muitas aparições do YHWH por membra de YHWH. A palavra de Deus personalizada. Os rabinos entendiam que este mensageiro era de alguma forma misteriosa, a própria palavra divina tornada visível e audível. Está vendo o padrão? Os textos antigos gritam uma verdade que foi silenciada. Dê seu like se isso está explodindo sua mente. Comente. O Pergaminho revelou. E garanta sua inscrição, porque no próximo bloco vamos ao segredo revelado. A interpretação que muda tudo sobre quem realmente visitou Abraão, lutou com Jacó e guiou Israel. Chegou a hora da verdade que fará tudo se encaixar. O anjo do Senhor não é um anjo criado. Não é Miguel. Não é Gabriel. Não é nenhum ser celestial da hierarquia angélica. O YHWH é o próprio Deus em forma teofânica, menos Deus tornando-se visível, audível, tangível, sem deixar de ser plenamente Deus. É Deus atravessando o abismo entre sua transcendência e nossa realidade física. Pense nisso como luz atravessando um prisma. A luz branca pura é invisível em sua totalidade para nossos olhos. Mas quando passa pelo prisma, vemos o arco-íris de cores. O prisma não cria a luz, apenas a torna visível. Da mesma forma, uma YHWH não é outro Deus, ou uma criatura separada menos. YHWH tornando-se acessível à percepção humana, sem nos consumir com sua glória total. Veja Gênesis 18. 3 homens aparecem a Abraão. Ele corre, curva-se e diz: meu senhor, singular, não plural. 2 seguem para Sodoma, identificados depois como anjos, mas um permanece. Esse um diz: ocultarei de Abraão o que estou para fazer. É Deus falando em primeira pessoa. Abraão então negocia pela cidade, face a face com aquele que tem poder de destruir
ou poupar Sodoma. Não há intermediário. É diálogo direto com o juiz de toda a terra. Em Gênesis 32, Jacó luta com o homem até o amanhecer. Quando o dia amanhece, Jacó percebe com quem estava lutando e grita: "Vi Deus face a face, e minha alma foi preservada." Ele nomeia o lugar Peniel, face de Deus. Mas Oséias 12:4 identifica esse encontro. Lutou com um anjo e prevaleceu. Como pode ser anjo e Deus simultaneamente? Porque o Mawassi e HWH é Deus manifestado em forma que permite interação sem morte instantânea. O segredo mais profundo está em Êxodo 23, 20-21. Deus diz a Moisés: "Eis que envio um anjo diante de ti. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não o provoques, porque não perdoará vossas transgressões, pois o meu nome está nele." Apenas Deus não perdoa transgressões. Apenas Deus carrega seu próprio nome em si mesmo. Este não é um mensageiro portando uma mensagem. Menos é o próprio Deus, em forma de mensageiro. Zacarias 3 mostra algo perturbador. O anjo do Senhor está no tribunal celestial, e Satanás está ali acusando Josué. O anjo diz: "O Senhor te repreenda, Satanás." Ele não diz: "Pedirei ao Senhor que te repreenda." Ele usa a autoridade divina direta, e então perdoa os pecados de Josué, e o reveste de vestes puras. Perdoar pecados é prerrogativa exclusiva de Deus. Um anjo criado fazendo isso seria blasfêmia cósmica. Aqui está a chave interpretativa que muda tudo. O Mawaki Y e HWH é a segunda pessoa da Trindade em manifestação pré-encarnada. É Cristo antes de Belém, e o Verbo que estava com Deus e era Deus, tornando-se temporariamente visível no Antigo Testamento. Cada aparição era um prenúncio, uma sombra profética da encarnação que viria. Quando João 1:18 declara: "Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o revelou." Ele está explicando toda a história do anjo do Senhor. Ninguém viu o Pai em sua essência plena, mas o Filho, o Verbo eterno, é quem sempre se revelou. Ele é a imagem do Deus invisível, como Paulo escreve em Colossenses. A tradição judaica, mesmo rejeitando Jesus como Messias, preservou a consciência desse mistério. Eles falavam do Metatron, o pequeno YHWH. Aquele que carrega o nome, falavam de duas potências no céu, conceito tão controverso que foi eventualmente declarado heresia. Por quê? Porque levava inevitavelmente à conclusão de que havia distinção de pessoas dentro da própria natureza de Deus. Os pais da igreja primitiva entenderam isso perfeitamente. Justino Mártir, no século II, escreveu extensamente sobre como o Mawaki e HWH era o Logos pré-encarnado. Irineu de Lyon explicou que toda a interação visível com Deus no Antigo Testamento era na verdade encontro com o Filho. Eles não estavam inventando teologia nova, menos estavam revelando o que sempre esteve ali, oculto à plena vista. A implicação é devastadora para qualquer visão unitariana de Deus. As escrituras hebraicas, desde Gênesis, apresentam uma complexidade na natureza divina. Apresentam um Deus que é um, e ainda assim Deus que se manifesta, que desce, que luta, que come com Abraão, que é distinto do Deus que permanece no céu, e ainda assim é totalmente Deus. A verdade estava sempre ali. O anjo do Senhor é Cristo antes de Cristo. Se isso revolucionou sua teologia, like agora, comente Cristo desde o princípio. E se inscreva, porque no próximo bloco descobriremos como os antigos hebreus entendiam isso em sua cultura. Agora vamos entrar na mente dos antigos hebreus e descobrir como eles realmente compreendiam esse mistério que estamos desvendando. Porque quando você entende o contexto cultural judaico, tudo ganha uma profundidade assombrosa, que nenhuma teologia moderna pode alcançar sozinha. No pensamento hebraico antigo, existia um conceito chamado Shekhinah, a presença manifesta de Deus que habitava entre seu povo. Não era apenas uma força impessoal ou uma energia mística. Era Deus tornando-se presente de forma tangível. A nuvem no tabernáculo, a glória no templo, o fogo na Sar. Todas eram manifestações da Shekhinah. E os rabinos entendiam que
O Mawah-Y, HWH, era a forma pessoal e visível dessa mesma presença. Os sábios judeus desenvolveram o conceito do Memra, a palavra de Deus personalizada. No Targum, quando Deus desce para Ber Babel, quando fala com Abraão, quando aparece a Moisés, os tradutores aramaicos sistematicamente substituíam por o Memra de YHWH. Desceu. O Memra falou. O Memra apareceu. Por quê? Porque eles entendiam que Deus, em sua essência transcendente, não desce nem se move, mas sua palavra manifestada sim. E essa palavra não era apenas som ou conceito, era pessoa divina. Philo de Alexandria, filósofo judeu, contemporâneo de Jesus, escreveu extensamente sobre o Logos, a razão divina que é tanto distinta de Deus quanto é Deus. Ele descreveu o Logos como o segundo Deus, o primogênito de Deus, o arcanjo. Ele estava tentando explicar algo que sua tradição preservava, mas que desafiava a explicação simples. Como Deus pode ser absolutamente um e ainda assim se manifestar como o outro? Na literatura rabínica, há debates fascinantes sobre o que chamavam de Sheni El Makom, o segundo ao onipresente. Passagens do Talmud discutem como Metatron, o anjo supremo, tem o nome divino dentro dele. Alguns rabinos foram tão longe a ponto de sugerir que esse ser tinha autoridade para sentar-se na presença de Deus, privilégio que nenhum anjo criado jamais teria. A cultura hebraica tinha profunda consciência da santidade radical de Deus. Ver a face de Deus significava morte certa. Não me verás e viverás, Deus disse a Moisés em Êxodo 33. No entanto, esse mesmo Moisés falou com Deus face a face, como alguém fala com seu amigo. Como resolver esse paradoxo? Através do conceito de que Deus podia velar sua glória total e se manifestar de forma mediada, menos através do Mawah, que carregava seu nome e natureza. Os sacerdotes que serviam no templo compreendiam isso ritualmente. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, ele invocava o nome. Não apenas falava sobre Deus, mas pronunciava o tetragrama sagrado Ipessime. Era o momento de máxima proximidade possível. Mas mesmo então, havia véus, havia fumaça de incenso, havia mediação. A cultura inteira era construída sobre a tensão entre a inacessibilidade de Deus e seu desejo de estar próximo. Os profetas experimentaram isso repetidamente. Isaías viu o Senhor assentado em seu trono, serafins clamando Santo, 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 e sua reação foi terror. Ai de mim, estou perdido. Ezequiel viu a glória como aparência da semelhança da glória do Senhor, camadas de mediação na linguagem, porque a realidade era transcendente demais. Daniel viu um semelhante ao Filho do Homem, vindo nas nuvens até o Ancião de Dias, duas figuras divinas distintas. A expectativa messiânica judaica estava profundamente entrelaçada com esse mistério. Eles esperavam não apenas um rei humano ungido, mas o próprio Deus visitando seu povo. Isaías 40. Preparai o caminho do Senhor. Malaquias 3. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. O Messias seria, de alguma forma misteriosa, a própria visita divina. Quando João Batista apareceu no deserto, preparando o caminho, quando Jesus entrou no templo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós menos a palavra, grega é eskenosen, literalmente tabernaculou. Os judeus, que tinham olhos para ver, reconheceram. A Shekhinah retornou. O Memra tornou-se carne. O Mawah e HWH finalmente assumiu não uma forma temporária de aparição, mas natureza humana completa e permanente. Os antigos sabiam. A cultura hebraica preparou o caminho para entender Cristo. Dê seu like se está vendo as conexões. Comente a Shekhinah voltou. E inscreva-se porque, no próximo bloco você descobrirá como esse mistério antigo ilumina sua vida hoje. Agora a pergunta que realmente importa. O que esse mistério milenar do anjo do Senhor significa para você, hoje, enfrentando suas lutas, suas dúvidas, seus desertos pessoais? A resposta vai mudar completamente a forma como você se relaciona com Deus.
Primeiro, compreender que o Mawashi PSWH é Cristo PRR encarnado destrói a ideia de um Deus distante e inacessível. Desde o princípio, Deus não se contentou em permanecer distante observando sua criação sofrer. Ele desceu, ele se manifestou. Ele caminhou no jardim procurando Adão. Ele visitou Abraão, ele lutou com Jacó. Ele guiou Israel. O Deus que você serve não é um tirano cósmico entronizado em indiferença. Menos é o Deus que sempre quis estar perto. Quando você enfrenta seu deserto, seja solidão, doença, crise financeira, relacionamentos quebrados, lembre-se de Agar. Ela estava fugindo, rejeitada, grávida e sem esperança, no deserto de Shur. E ali, no lugar mais improvável, o anjo do Senhor a encontrou. Não a condenou, não a ignorou, viu sua dor e falou o seu nome. De onde vens e para onde vais? Agar. Deus conhece seu nome. Deus vê você exatamente onde está. O Aroi, o Deus que te vê menos, continua vendo. Quando você sente que está lutando sozinho contra forças maiores que você, contra injustiças, contra seus próprios demônios internos, lembre-se de Jacó às margens do Jaboque. Ele lutou a noite inteira com o anjo. E aquela luta transformou sua identidade. Ele deixou de ser Jacó o enganador e tornou-se Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Suas lutas não são abandono divino. São encontros transformadores. Deus permite que você lute com Ele, porque é na luta que você descobre quem realmente é. Quando você está diante de uma missão impossível sentindo-se inadequado, despreparado, lembrando de todos seus fracassos passados, lembre-se de Moisés diante da sarça. Ele tinha todas as desculpas. Quem sou eu? Não sei falar bem? E se não acreditarem em mim? Mas o anjo do Senhor não procurava competência, menos procurava disponibilidade. Eu sou o que sou estará contigo. A presença de Deus é mais poderosa que todas suas fraquezas somadas. Quando você precisa de direção em decisões cruciais, quando os caminhos parecem todos incertos, lembre-se de que o mesmo anjo que guiou Israel pelo deserto com coluna de fogo e nuvem continua sendo seu guia. Isaías 3:21, promete teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. O Espírito de Cristo em você é a continuação da presença do Mawashi YHWH. Agora, não externo, mas interno. Aqui está a aplicação mais profunda. Jesus disse antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava declarando sua identidade como o anjo do Senhor, como o eu sou, da sarça ardente, como o eterno que sempre foi e sempre será. Isso significa que cada promessa que Deus fez através do Mawashi YHWH no Antigo Testamento é garantida por Cristo. Cada aparição foi uma promessa de que Deus viria em carne. El veio. E a mais, se Cristo é o anjo do Senhor encarnado, então sua encarnação não foi um plano B divino por causa do pecado. Foi o plano A desde sempre. Desde Gênesis, Deus planejava unir-se permanentemente à humanidade. A cruz não foi improviso. Foi o clímax da história que começou com o Mawashi, visitando o jardim após a queda, prometendo a semente da mulher, que esmagaria a serpente. Praticamente, isso transforma sua oração. Você não está tentando alcançar um Deus relutante nos céus distantes. Você está conversando com aquele que desceu para Agar no deserto, que lutou com Jacó, que comeu com Abraão, que se tornou Emanuel, Deus conosco. Sua oração é continuação de uma conversa que Deus iniciou desde o princípio da criação. Isso transforma seu sofrimento. Quando Cristo sofreu na cruz, não foi a primeira vez que Deus experimentou dor humana. Como o Mawashi, ele já havia caminhado entre os aflitos visto lágrimas, sentido frustração com Israel rebelde. A cruz é a manifestação máxima do que sempre foi verdade. Deus se identifica completamente com sua criação sofredora. Isso transforma sua esperança. O mesmo que apareceu como anjo prometendo a Abraão descendência impossível, que lutou com Jacó dando-lhe novo nome, que guiou Israel à terra prometida, menos esse mesmo está conduzindo você para a cidade celestial. Hebreus 13:5 ecoa a promessa feita a Josué: não te deixarei,
nem te desampararei. É o Mawach YHWH. Agora Cristo ressurreto, garantindo sua presença perpétua. Este mistério é para você. Deus sempre quis estar perto. Like se isso tocou seu coração. Comente, arroime, e inscreva-se porque no último bloco há um convite especial e o próximo mistério que vai explodir sua mente. Você acaba de atravessar um véu que permaneceu fechado por séculos para a maioria dos cristãos. Agora você sabe o que os escribas sussurravam, o que os rabinos debatiam à meia-noite, o que os pais da igreja guardavam como tesouro precioso. O anjo do Senhor sempre foi Cristo, a segunda pessoa da Trindade visitando a terra, preparando o caminho para sua encarnação final e permanente. Mas esse conhecimento vem com responsabilidade. Você não pode mais ler as Escrituras com os mesmos olhos. Cada vez que encontrar o anjo do Senhor, daqui em diante, você reconhecerá. É Cristo caminhando pelas páginas do Antigo Testamento. Cada promessa feita através dele ganha nova profundidade. Cada encontro revela mais sobre a natureza de Deus, que ele nunca esteve satisfeito em permanecer distante. Reflita por um momento no que isso significa para a sua fé pessoal. O Deus que você adora não é uma divindade abstrata, um conceito filosófico, uma força impessoal do universo. É o Deus que sempre desceu, que sempre buscou, que sempre lutou ao lado e a favor de seu povo. Desde Gênesis até Apocalipse, a narrativa é consistente. Deus conosco. Emanuel não começou em Belém. Menos Belém foi a culminação de um padrão eterno. E agora que você viu este mistério revelado, há outros esperando. As Escrituras estão repletas de camadas escondidas, de símbolos proféticos, de conexões que só se revelam quando você sabe onde procurar. Como o tabernáculo inteiro era uma profecia tridimensional de Cristo, como os sacrifícios levíticos apontavam com precisão cirúrgica para a cruz, como os nomes de Deus revelam sua natureza multifacetada, como os números bíblicos carregam significados que transformam passagens inteiras. Mas há um próximo mistério, que está diretamente conectado ao que você acabou de descobrir. Se o anjo do Senhor era Cristo antes da encarnação, então há outra pergunta perturbadora que precisa ser respondida. Quem era Melquisedeque? O sacerdote rei, sem genealogia, que aparece do nada em Gênesis 14. Abençoa Abraão, recebe dízimos dele e desaparece, sem deixar rastro. Hebreus diz que ele era semelhante ao Filho de Deus e que Cristo é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo Arão. Seria Melquisedeque outra manifestação de Cristo? Ou seria algo ainda mais misterioso? Os rabinos antigos diziam que ele era Sem, filho de Noé. Outros afirmavam que era um anjo. Alguns até sugeriam que era uma aparição do próprio Logos divino. A resposta está escondida nos textos, esperando por quem tem coragem de escavar além da superfície. Este é seu convite. Você provou do conhecimento profundo das Escrituras. Você descobriu que a Bíblia é infinitamente mais rica do que leituras superficiais revelam. Você viu que cada versículo pode ser uma porta para salões imensos de revelação. A pergunta é: você quer continuar? Você quer descer mais fundo no poço da sabedoria divina? Se sua resposta é sim, então prepare-se. No próximo mistério, vamos desvendar o enigma de Melquisedeque, o homem sem começo nem fim, cujo sacerdócio é superior ao de Arão, e cuja identidade pode mudar completamente sua compreensão de Cristo como sumo sacerdote. Vamos aos rolos do Mar Morto que o chamam de Elohim, Deus. Vamos aos textos que sugerem que ele nunca morreu. Mas por enquanto, deixe este mistério do anjo do Senhor assentar em sua alma. Releia Gênesis com novos olhos. Quando chegar em Êxodo, procure por ele nas chamas. Quando ler Juízes, reconheça-o nas aparições. E quando abrir os Evangelhos, veja como tudo se encaixa menos como cada milagre de Jesus ecoa ações do Mawach, como cada declaração, eu sou reverbera da sarça ardente. Como a cruz é o clímax de uma história de amor divino que começou no Éden, você foi escolhido para conhecer estes mistérios, não para acumular conhecimento, mas para ser transformado por ele. Não para vencer debates teológicos, mas para adorar mais profundamente. Não para se orgulhar, mas para se maravilhar com um Deus que é infinitamente maior, mais próximo, mais amoroso do que você jamais imaginou. A jornada pelos mistérios bíblicos apenas começou. E o próximo capítulo
está esperando por você. Você foi transformado por este mistério. Dê seu like final agora. Comente, preparado para Melquisedeque, e ative o sininho da inscrição para não perder quando revelarmos o próximo mistério que conecta Antigo e Novo Testamento de forma ainda mais profunda. Compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer esta verdade. Nos vemos no próximo mistério.